Todos nós deveríamos ter essa experiência. Trabalhar de empregado por um período e ser empregador por mais um período. Aí você escolhe se quer voltar para o mundo, né, do CLT ou se realmente quer continuar no mundo de empreendedorismo. Eu sempre tive vontade de ter uma empresa. Ponto. Um negócio louco. Nem todos são nossos clientes. Não, nem todos. A gente tem que detectar aquele que realmente faz sentido para a nossa operação, faz sentido para a nossa empresa. Se até hoje eu não fiz, não evoluí, ou não cheguei em determinado patamar, é hora de mudar. Nós precisamos trazer pessoas que sejam melhores do que nós em determinados setores. É o verdadeiro empreendedor, sabe? Aquele que realmente vai, aposta e faz o que tem que ser feito. Nada melhor do que você chegar no fundo do poço. Porque dali você não passa. Depois é só subir. Nós precisamos buscar conhecimento para sermos mais inteligentes e não fazer a coisa na força bruta. Antes de você começar o episódio, dá uma olhada nisso aqui. Tudo isso que o pessoal vai compartilhar com vocês, esses empreendedores maravilhosos, eles vão passar insights. Você precisa anotar tudo que você está aprendendo e, claro, colocar em prática. Agora, você quer ter um guia de empreendedorismo para já dar esse próximo passo? Tá aqui, ó. O livro Eu Empreendedor tem um compilado com os 5 Cs para você continuar trabalhando firme, continuar trabalhando bastante, mas dessa vez com muito mais resultado. Fica agora com o nosso episódio e aproveita o nosso convidado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Eu Empreendedor. Hoje eu trouxe um convidado que, olha, vou falar pra você. Além de ser especial, foi muito difícil de trazer ele aqui. E além de ser difícil de trazer ele aqui, ele já vai embora. Já vai embora amanhã, você acredita nisso? É isso aí. Trouxe aqui com a gente o Marcos Villa, CEO da Segify, que é uma pessoa muito especial para mim, porque afinal de contas é onde eu vi boa parte do empreendedorismo que eu conheço nascer, não é mesmo? Marcos, muito obrigado por estar vindo aqui se dedicar, compartilhar conhecimento com a gente, falar também sobre empreendedorismo, que toda essa turma aqui que está, né, nos ouvindo está tentando buscar conhecimento, tentando entender o que fazer para não dar aquela escorregada que pode ser evitada, né? Porque, olha, a gente escorregar, né, num Brasil e num mercado do jeito que está hoje pode custar um bom tempo, pode custar alguns cabelos brancos, pode custar anos, né, da nossa vida. E evitar isso é uma coisa que não tem preço e pode ser compartilhado aqui agora. Marcos, vou passar para você poder se apresentar, falar um pouquinho sobre a Segify, o que ela faz hoje, onde que o pessoal pode encontrar ela também, encontrar você nas redes, e aí eu acho que a gente vai desenrolando nosso papo aqui sobre empreendedorismo. Legal, Léo, muito obrigado pelo convite, é um prazer gigante, enorme estar aqui, conversando contigo. Acho que só essa introdução aí já vai dar uns 30 minutos. Tem muita história, você falou, né, o que a gente pode fazer para evitar e assim por diante. Estamos sempre aprendendo para evitar os tropeços que são inevitáveis e é o nosso aprendizado no nosso dia a dia, né? Então, isso é normal, né? Falando um pouquinho, né, da minha trajetória, eu comecei lá em 87 ainda, quando os computadores estavam chegando, estavam começando a se popularizar. CP700, MS-DOS, e assim foi nascendo, né? Foi me desenvolvendo, né? Muito diferente de hoje, que você entra aí no ChatGPT, pede um código e tá na mão, e sai. Nessa época, nem sequer literatura a respeito existia, então era muito difícil a gente conseguir evoluir, conseguir buscar. Mas foi assim que nasceu, assim como eu, né? Muitos outros também, né? E para evitar cabelos brancos, que nem você falou, tem uma coisa mágica que é Crescim 2000 lá, que você passa no cabelo e fica pretinho de volta, né? Fica a dica aí. Enfim, seguindo um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais à frente, na minha vida eu trabalhei 5 anos como empregado. Eu acho que, eu digo sempre, todos nós deveríamos ter essa experiência. Trabalhar de empregado por um período e ser empregador por mais um período. E ter pessoas empregadas na tua empresa, né? E aí você escolhe. Aí você escolhe se quer voltar para o mundo, né, do CLT ou se realmente quer continuar no mundo de empreendedorismo, né? Eu acredito que essa experiência ela é
muito bacana, porque você vive os dois mundos. Aham. E aí você consegue ter uma visão mais clara, né? Aham. Qual que tá certo, qual que tá errado? Não tem certo e errado. Acho que os dois são ok. Eu acho que a parte mais importante que a gente tem que pensar é aonde que eu estou feliz. Perfeito. Em que local, em que ambiente que eu me encontro feliz. Então eu trabalhei 5 anos como empregado de algumas empresas, inclusive de uma multinacional. E depois de 5 anos eu resolvi empreender. Mas como assim, Marcos, empreender? Da onde que saiu? Da onde que surgiu isso? Eu poderia falar que porque eu tive uma visão. Não foi nada disso. Nada de visão, nada de esoterismo, nada. Simplesmente o empreendedorismo, eu acho que ele está na veia da minha família. Aham. Lá em casa, nós somos em 10 no total, e os 10 têm o seu negócio. De uma maneira ou de outra, montaram o seu negócio, montaram, né, uma maneira de empreender e de ganhar vida, vamos colocar assim, né? Então, estava na veia. E eu resolvi empreender, na verdade, montei a minha primeira empresa num momento assim bastante tranquilo da minha vida. Muito bacana, inclusive, da minha vida. Que foi no momento que eu estava muito bem na empresa onde eu trabalhava, numa multinacional, ganhava muito bem. A nível de hoje seria um salário sensacional. Acredito que talvez até seria um salário aí que hoje, né, no mercado está sendo muitas vezes pago por programadores de empresas de fora, né, que está na casa dos $1.000 aí, né, dos milhares de dólares, enfim, né. Então eu resolvi empreender num momento que eu estava muito tranquilo, assim. Eu tinha um emprego muito bom, não tinha patrimônio, e aí ainda para resolver eu tinha um filho de 4 meses em casa. E a minha esposa não trabalhava. Aí eu resolvi pedir a conta, ganhando... Pra arranjar problema, né? Pra ser, né? Aí eu resolvi pedir a conta e, na verdade, eu montei uma empresa com uma promessa de receber $600 de um programa, né? De um sistema que eu tinha ainda que desenvolver e implantar na corretora, que foi ali que nasceu, né? Falando de Segify. Foi ali que nasceu todo o que nós somos hoje, né? A parte de gestão para a corretora de seguros. Então foi assim que eu comecei a empreender. Se fôssemos pensar, trazendo isso para hoje, seria bastante arriscado. Vou colocar assim. Filho novo, sem reservas financeiras, sem patrimônio, e ainda com um filho pequeno em casa. Então foi assim que nasceu o primeiro software, vamos dizer assim. Eu diria que eu sou um dos precursores de software para corretora de seguros do Brasil. Sim. Especificamente de Curitiba, no Paraná. Paraná com toda certeza, não tinha nenhum. Se não me engano, tinha alguma coisa em São Paulo nessa época, de software, começando, né, de gestão para corretora de seguros. E foi ali que nasceu. E por que você fez isso? Veia empreendedora. Mas assim, eu acho que foi isso que deu essa vontade de empreender. Agora, por que corretor de seguros, né? Talvez essa é a tua pergunta. Não, é porque você trouxe uma perspectiva muito boa, que você podia estar levando a vida e vida que segue. Mas, e por que você pediu a conta e falou, vou abrir uma empresa? Veia empreendedora, não saberia dizer assim, foi por motivo X ou Y. Eu sempre tive vontade de ter uma empresa, ponto. Um negócio louco. Interessante. Sempre muito legal. Tive vontade de ter um bendito... uma limitada, né? Um CNPJ. Enfim, mas é assim, dos empreendedores que eu converso, muitas vezes, eles realmente, você chamou, deu um nome aqui de veia empreendedora, muitos deles falam algo parecido, se não até dessa forma, mas é aquela vontade é uma crença, sabe? É um acreditar, é um negócio que você fala, não, eu acredito. Né? Eu acredito que isso aqui vai dar certo, eu acredito que isso aqui vai virar, eu acredito que eu posso fazer melhor. Isso aí. Né? E às vezes, nos lugares em que a gente está trabalhando, não por maldade ou má intenção, não, de forma alguma, mas às vezes existem limitações, por várias razões, mas existem essas limitações. E aí essas limitações acabam fazendo com que a gente olhe e fale, não, eu consigo fazer melhor, eu consigo dar esse próximo passo. Né? E aí esse negócio fica aqui dentro. Às vezes a gente não consegue, né, fazer na hora, então a gente vai planejando, mas a gente vai lá e fala, não, eu vou fazer. E aí eles acabam virando, né? Então você falando isso me faz um paralelo, né, a esse pensamento que a galera faz. Antes até só de eu fazer mais uma pergunta muito boa aqui para você, de curiosidade, você falou a respeito de não tem certo e errado entre você trabalhar, né, como um CLT ou você empreender. Não tem certo e errado.
mas o importante é você ser feliz naquilo que você está fazendo. Né? E eu particularmente, eu acredito demais que a gente tem que ser feliz naquilo que nós estamos fazendo. Eu sempre falo, não é aqui para pegar e falar, ai, largue tudo que está fazendo e corra atrás de seus sonhos. Não é essa a vibe, porque isso seria negligência. Não é isso. Mas, cientificamente falando, e eu até coloco isso no livro Eu Empreendedor, né? Nos 5 Cs. O primeiro C é coração. E nesse primeiro C de coração, eu trouxe vários estudos científicos já aprovados há décadas de que as pessoas elas são até 6 vezes mais produtivas quando elas trabalham, né, quando elas estão atuando naquilo que é a área da vocação, da missão delas. Né? E aí, como você faz isso? Eu tenho aqui também todo o processo, mas tem outros autores que são citados que você pode buscar esse tipo de conhecimento. Mas o ponto é, se hoje você está trabalhando, né? Imagine você, trabalhando de qualquer jeito, vamos dizer assim, imagine se você encontrar a sua missão, vocação, a sua paixão de verdade, para você ser 6 vezes mais produtivo, você conseguir entregar 6 vezes mais resultado. Esse é o primeiro pensamento, né? O segundo, já imaginou a sua equipe, na sua empresa como empreendedor, já imaginou a sua equipe ter 6 vezes mais resultado, podendo ter até 6 vezes mais resultado? Pô, isso é uma das melhores coisas que poderiam acontecer, não é? Então, encontrar essa, né, vocação, missão, esse ser feliz, eu acho que é isso que você, né, trouxe, encontrar esse ser feliz com aquilo que está fazendo, isso tem muito poder. Não é à toa que é o primeiro C, não é à toa que foi inclusive uma das primeiras coisas que você falou aqui agora, né? Aí... E aí? Aí nasceu, né, a primeira empresa que eu criei. E de lá para cá, vim desenvolvendo, vim trabalhando, sempre voltado na área de corretora de seguros, sempre na área securitária. Não conhecia absolutamente nada dessa indústria, né? E conforme eu fui me desenvolvendo, fui aprendendo dessa indústria, inclusive até mesmo para desenvolver para os próprios corretores. Então, tudo que hoje existe na Sagify na questão de gestão, basicamente foi com a ajuda dos corretores que me ajudaram a desenvolver. Sempre escutando o cliente, sempre olhando o corretor, sempre vendo o que ele precisava. Né? Então, vim me desenvolvendo nesse meio. Claro, com diversos percalços, né? com diversos altos e baixos, como se diz, né? Porque o mercado, ele é assim, né? Então, tive um episódio em 96, por exemplo, onde eu praticamente fali, né? Fui à falência, tinha um ótimo sistema, estava 100%. Eu costumo dizer, inclusive, que hoje, falando, né, eu costumo dizer que eu acho que eu fui um dos primeiros SaaS, porque naquela época o processo todo da plataforma, do sistema, ele era comercializado conforme o corretor utilizava, então ele escolhia o que ele queria utilizar dentro da plataforma, era dessa maneira que eu comercializava, não tinha visto em lugar nenhum ainda, o corretor pagava somente por aquilo que ele realmente utilizava, e em 96 aconteceu o quê? Aconteceu um episódio que entrou um concorrente, então é importante ter esses insights, né? Entrou um concorrente que simplesmente montou uma tela bonita, linda, maravilhosa, e começou a conquistar todos os clientes. Ou seja, eu tinha uma assinatura, o cliente vendia, o valor da minha assinatura mensal, ele comprava o sistema desse concorrente. Aí grande parte dos meus clientes, por desconhecimento, e claro, na tentativa de baratear, reduzir custos, nós sempre estamos buscando isso, migraram para esse concorrente. E aí praticamente eu perdi toda a minha carteira, fiquei com pouquíssimos clientes nessa época, que não me sustentavam, obviamente, né? Então tive que fazer diversos malabarismos para conseguir me manter, mas não desisti do sonho. Né? Não desisti do sonho. Por quê? Porque eu sempre acreditei, e hoje isso se prova, que o mercado de seguros é um mercado ainda inexplorado, ainda hoje. Ele tem muito a crescer, mas muito a crescer ainda, né? Então eu sempre acreditei nisso. E aí o que eu fiz como estratégia? Peguei o sistema do concorrente e estudei o sistema para ver, falei assim, puxa vida, se ele está com essa vibe, se ele está com esse, né, será que eu vou conseguir dar volta, né, será que eu vou fazer melhor ou não, né? E aí estudando o sistema do concorrente eu percebi que, conhecendo já o mercado nesse período, eu percebi que essa plataforma não duraria um ano. Quando começasse a acontecer as renovações dos corretores, este sistema não atenderia. Os corretores iriam voltar, porque aquele sistema não funcionaria depois. Não é que não funcionaria, ele não serviria, né? Não seria útil para depois de um ano. E dito e feito.
Então, tive que resistir por um ano até as coisas começarem a fazer a volta, né, as renovações, como se diz, né, na área de seguros. E quando começou as renovações, os clientes que eu tinha antes começaram a me procurar, começaram a voltar, e aí eu comecei a alavancar novamente, né. E assim veio, então, de 96 para frente, 97, seguimos no 2000, diversas inovações, sempre precursor em diversos pontos dentro da plataforma, e trazendo agora para a Segfy, nessa época não era a Segfy, era Vila IT, o nome da empresa, ainda, trazendo já, buscando agora o período da Segfy, né? O período da Segfy foi um período onde houve diversas mudanças dentro da própria vila para a gente chegar na Segfy. Então não foi algo assim simples de acontecer. Uhum. Foi algo que denotou, na verdade, de bastante estudo para a gente conseguir fazer essa virada, tá? E essa virada aconteceu graças ao meu filho. Se não fosse ele, não teríamos tido essa virada, tá? O que aconteceu? Meu filho estava no Canadá, voltou do Canadá, viu que o Brasil é um país com inúmeras oportunidades, que na época eu não visualizava isso. Acho que é importante, né, a gente ter essa visão também, né? O Brasil é um mundo de oportunidades, aqui tem tudo por fazer. E essas palavras dele, inclusive, né? E olhando para isso, começamos a mudar a vila. Ou seja, segmentar cliente, o que a gente quer atender, de que maneira que a gente quer atender, de que forma que a gente quer atender, quem são de verdade, quem são os nossos clientes. Na época eu atendia tudo que tipo de cliente, inclusive fazia implementações, né, customizações para os clientes. Muitos players hoje que estão no mercado nasceram comigo, antes até dessa virada, nasceram comigo, players que hoje são referências nacionais aqui no mercado. E aí a gente começou a olhar e falar assim, cara, a gente precisa segmentar e determinados clientes não são nossos clientes. Então esse é uma outra observação que eu faço nos negócios, né? Não só no meu, mas acho que a grande maioria, né? Olhar quem é realmente o cliente. Eu digo sempre. Dói, né? Exatamente, eu digo sempre. Nem todos são nossos clientes. Nem todos. A gente tem que detectar aquele que realmente faz sentido para a nossa operação, faz sentido para a nossa empresa, aí sim, esse você traz. Os outros não tem problema. E isso foi uma dor muito grande, porque eu demorei muito tempo para conquistar uma base de clientes nesse período. Muito tempo. Clientes cativos, clientes do coração mesmo, clientes amigos, né? E nesse momento meu filho falou assim, cara, esse cara aqui a gente não vai mais atender. Por quê? Porque não faz mais parte. Aí eu tive que engolir o sapo, engolir seco, né? E falar assim, cara, se até hoje eu não fiz, não evoluí, ou não cheguei em determinado patamar, é hora de mudar. E aí fica mais uma lição. Às vezes a gente precisa ouvir, às vezes a gente precisa se resguardar, né? A gente precisa ensacar a viola, como se diz, né? E deixa a coisa acontecer. É doído, realmente, eu diria para vocês que tem um sentimento muito grande, né? Você se sente muito quando isso acontece, mas faz parte, a gente precisa fazer isso. E isso é um aprendizado, isso é uma virada. Eu li há muitos anos atrás, quando eu era pequenininho ainda, a minha mãe gostava muito de ler, ela era leitora voraz, qualquer pedacinho de papel ela estava lendo, né? E então ela comprava muitos livros. Aliás, toda a minha formação é com livros. Até esqueci de comentar no início. Eu sou autodidata, tenho formação, tal, mas eu prefiro dizer que sou autodidata. Ainda mais agora com o ChatGPT, então, pelo amor de Deus, né? E aí, quando eu era pequenininho ainda, eu li um livro, na verdade nem li o livro, eu li só o título do livro, que falava assim, Os Filhos Educam os Pais. Só o título, não precisou mais ler, não precisou ler o livro, na verdade, né? Os filhos educam os pais, isso ficou na minha cabeça. E é uma realidade. Nós estamos aqui para criar filhos mais inteligentes que nós. Se isso não acontece, de certa forma, não diria que nossa missão foi fracassada, mas a nossa missão é essa.
É ter filhos melhores, é ter filhos mais inteligentes, ter filhos melhores e ter filhos que nos eduquem, que nos ensinem, porque o tempo passa e as coisas novas vêm. Né? Então, aconteceu isso dentro da vila nessa época. Né? Então, foi uma virada muito grande que nós tivemos com relação a que tipo de produto, que tipo de cliente, que mercado que a gente deve seguir. E aí, nesse período, ele tinha uma outra plataforma, chamava-se Social Core, e acabamos juntando as duas operações ali e ficamos com uma só. E a gente começou a desenvolver já com uma ideia, com uma intenção de fazer o quê? De buscar investidor, de alavancar, né? De ter mais clientes. Atingir o Brasil, naquela época atingia poucos estados, mas atingir o Brasil como um todo, trazer mais cliente, investidor e tudo mais, né? E aí começamos a agir nesse formato. Diga. Duas coisas que você falou que me chamou bastante atenção. A primeira, desde você até agora, do momento em que você falou, né, que você buscou empreender até agora, praticamente, acho que, sei lá, 80% do que você trouxe foi escutar o cliente, escolher o cliente, dizer não para cliente, né? É muito legal, é muito louco porque não é nem combinado, mas é o segundo C, não é? É o segundo C do nosso livro Eu Empreendedor. Então nós temos o primeiro C que é o coração, depois nós temos o cliente que é o quê? A gente vai empreender pra caramba com aquilo que a gente acredita, a nossa missão é aquilo que a gente quer. Mas depois a gente precisa o quê? Escutar o cliente. Claro, é muito importante ter um produto inovador, etc., mas o produto em si, ele está dentro do cliente, né? Porque quando a gente resolve a dor do cliente, a gente sim vai fazer de tudo para desenvolver um produto que atenda o cliente da melhor maneira possível. Então, o segundo C nosso aí é o cliente. Vamos ver se a gente fecha o bingo até o final, né? Cadê os outros 3 Cs? Eu não vou falar quais são aqui agora, na hora, mas vamos ver se a gente fecha o bingo. Eu vou pegando o gancho. Mas, assim, é muito legal ver esse gancho. Então, é o primeiro ponto. Segundo ponto, você falou que os filhos educam os pais. Que bom, minha filha nasceu, então já tô... Beleza, então tá tudo certo. Tá Beleza. garantido. Tudo garantido. Maravilha, então tá bom. Era isso. Muito bom, muito bom. Alguma pergunta? Posso continuar? Não, pode seguir. Nossa, tô dominando aqui hoje. Segue. Tô deixando o entrevistador falar. Vai, manda bem. Legal. Continuando então nessa trajetória, Léo, o que aconteceu? Arrumamos, fechamos, ajeitamos ali a plataforma, legal, cliente e tudo mais. Aí entra uma outra questão que é muito, mas assim, muito relevante, que ninguém faz nada sozinho, ou seja, você precisa de pessoas. Simples assim. Tá? E aí a gente começou a montar time de pessoas. E aí nessa época, os sócios da empresa era eu e meu filho chegou um dia para mim e falou assim... foi uma outra virada, né? Ele falou assim, pai, nós precisamos contratar um vendedor, um gerente de vendas, e ele vai ganhar mais do que nós. É isso. Aí eu olhei e falei assim, cara, nós estamos vendendo a janta para pegar o almoço e vamos contratar um cara que vai ganhar mais do que nós. Como é que... Nossa, e que coisa... Vamos embora. Contratamos e foi a coisa mais acertada que foi feita, que nós podemos fazer. Alguém que realmente nos ensinou, não só a mim, mas a ele também, aos sócios, né? Ensinou como vender, como montar uma equipe de vendas. Olha só, isso há anos atrás, né? Foi a primeira pessoa que me falou de churn. Não conhecia esse termo até então, né? Então, trouxemos alguém mais inteligente do que nós nesta área. E aí entra outro ponto que eu sempre falo, né? Nós estamos aqui, como eu falei antes dos filhos, mas também na empresa. Nós precisamos trazer pessoas que sejam melhores do que nós em determinados setores. Porque a gente não domina tudo. Esquece. A gente precisa trazer pessoas que são mais inteligentes, são mais competentes em determinados pontos, e a gente tem que se concentrar naquilo que a gente é bom. Né? Então, aconteceu isso, trouxemos vendedores, enfim, buscamos alavancar, e chegou um momento que, claro, com tudo isso que nós fizemos, precisávamos de dinheiro, obviamente, buscamos investidor, mas os investidores não vieram nesse período. Aí fica um negócio bem interessante, sabe, Léo? Com relação ao investidor, né? Quem está buscando investimento também.
Tem aquele momento que você chega para o investidor, você chega com o teu projeto, está tudo funcionando, você já está com receita, você já está trabalhando, aí o cara olha para você e fala assim, não, você não está no nosso target, você não é o nosso público, você está muito pequeno. Ah, legal. Beleza, então vamos crescer. Aí você vai lá, você cresce, se monta, tal, e você chega pro cara, não, agora vocês já passaram do target. Errou, agora, aí você chega sempre ao tem próximo. uma desculpinha. Aí chega o próximo, não, você está muito pequeno ainda, ou agora não, agora você já passou. Então, fica aí, quem estiver buscando investimento, né, vai se deparar provavelmente com esse tipo de situação, não se desespere, porque é assim mesmo até encontrar o correto. Mas enfim, precisávamos de investimento, não conseguimos, e claro, nós investimos tudo e mais um pouco, precisávamos de dinheiro, e aí entra mais uma vez, eu acho que aquilo que você falou, nós falamos antes, né, Léo, com relação ao coração, ao acreditar, né, cara, a gente acreditava 200% que aquilo ia dar certo. O que eu fiz? Penhorei o único imóvel que eu tinha. Fui atrás de investimento, fui lá, penhorei, se não desse certo, eu perdi o imóvel, era a única coisa que eu tinha na época. E fiz. Então, acho que isso é o verdadeiro empreendedor, sabe? Aquele que realmente vai, aposta e faz o que tem que ser feito. Que doideira. Lá no começo você não tinha o patrimônio, aí depois você teve patrimônio, você penhorou o patrimônio. Vamos pra cima. Que doideira. Manda ver. Legal. Aí fizemos isso, né? Enfim. Conseguimos dar a volta, conseguimos seguir mais um período, sempre buscando investimento, e chegou um momento que o investimento não vinha. Aí eu olhei para o mercado e falei para o meu sócio, falei, cara, nós temos o sistema de gestão, nós fazemos tudo de gestão para a corretora de seguros. E nessa época começou a entrar o quê? Começou a entrar muito forte a parte de multicálculos, porque depois a gente vai falar um pouco mais para frente, mas para o corretor fazer um cálculo de seguros, é complexo, é um parto, para não falar outra coisa, tá? É bem complexo. Ainda hoje, né? E aí outras empresas tinham a parte de multicálculo e nós não tínhamos. Aí eu olhei para o meu sócio e falei, cara, não faz sentido, vamos dividir para conquistar, vamos trazer essas empresas para perto, né? Vamos, quem sabe, fazer uma fusão, comprar, não sei. Enfim, vamos conversar. Ele ficou meio assim, meio que deu uma negativa, mas eu sou meio insistente e aí acabou concordando, enfim. Aí o que aconteceu? Viajei, inclusive, para BH. Vim para BH, tinha uma empresa aqui em BH que tinha um multicálculo, da qual nós já utilizávamos alguns serviços e fiz a proposta para eles, enfim, a ideia qual que era, eles gostaram, fui para o interior do Paraná, onde tinha uma outra empresa que também tinha multicálculo, fiz a proposta, eles gostaram, claro que não foi um aperto de mão na primeira visita, tivemos várias rodadas, obviamente, isso é mais do que natural. Antes disso, inclusive, nesse período nós estávamos participando, se eu não me engano, acho que era da Endeavor, programa da Endeavor, a qual nós tínhamos alguns mentores, e nesse período eu me lembro que nós fomos tomar um café com um mentor, e aí na hora que nós sentamos, né, para conversar com esse mentor, hoje é uma grande empresa no Brasil, e quando nós falamos para ele que nós íamos fazer uma fusão com mais duas empresas, não com uma, com duas empresas, ele quase levantou da cadeira e foi embora, né? Aí o meu sócio olhou para mim e ficou assim, né? Falei, puta, mas o cara é mentor, quer saber? Vamos fazer. e seguimos em frente. Enfim, fizemos então uma fusão em finalzinho de 17 para começo de 18, fizemos uma fusão com duas empresas, 3 empresas no total. A Vila IT, a Leosoft e a Cotacá. Cotacá de BH, Leosoft de Francisco Beltrão e Vila IT de Curitiba. Então, unimos as 3 empresas, das quais hoje sou muito grato a todos os hoje acionistas, que depois eu vou contar o porquê, né? Sou muito grato por acreditarem na história e quando eu pensei em fazer esse movimento, eu tinha para mim um único objetivo, era fazer que um dia cada um dos acionistas pudessem fazer o exit e colocar dinheiro no bolso. E isso aconteceu. Tá? Então, eu acho que a missão principal ali na questão de acionistas, acho que foi cumprida, né? Essa era uma. E a outra, claro, a gente se unir para ficar mais forte, ser mais relevante no mercado, né? Porque quando você é muito pequenininho, você deixa de ter relevância. E isso aconteceu lá
em 2018, quando nós fizemos essa fusão. A Segfy hoje, né, a camiseta que eu estou hoje aqui, a Segfy, na verdade, ela nasceu em 4 de 2018, oficialmente no papel, mas ela foi concebida em 14/15 como o nome Segfy, e em dezembro de 2017 ela foi realmente concebida como empresa da fusão dessas 3 empresas, né? Então, fizemos fusão de uma empresa complexo, de 3, então, imagine. mais ainda, né? Mas meu filho foi muito, meu sócio, né? Meu filho foi muito feliz, muito competente em conduzir tudo isso. Por quê? Não fui eu que conduzi. A conduzir toda essa união. Porque na época nós éramos em 7 acionistas. Então, a gente conseguir ajeitar, vamos dizer assim, né, os interesses de cada um dos acionistas não é simples. Cada um tem a sua visão, cada um tem o seu ponto forte, né? E conseguir colocar tudo isso dentro de uma única empresa e fazer com que tudo isso funcione de forma harmoniosa não é simples. Primeiro ponto. Então tudo começa ali dos acionistas, né? Porque o que está lá em cima vai refletir na base. O segundo ponto é conseguir unir essas equipes. Porque são 3 equipes totalmente diferentes, em estados diferentes, em municípios diferentes, com a sua cultura e assim por diante. Então, Que ano que foi? isso foi em dezembro de 2017, e dali para frente a gente veio fazendo esse trabalho. Em dezembro de 2017 a cultura de trabalho remoto era praticamente inexistente, né? Era tudo presencial. Tudo presencial, exatamente. E sem contar esse ponto, né? Então, e aí conseguimos fazer, então, o segundo desafio, né? Primeiro desafio, acionista. Segundo desafio, as equipes. E terceiro desafio, obviamente, são os sistemas. Como que você junta tudo isso? Porque tínhamos 2 sistemas de multicálculo e um sistema de gestão. O sistema de gestão ficou fácil porque usa tu mesmo, né? Não tem outra saída. Tem o que fazer. Agora, de multicálculo, tinham 2 sistemas de multicálculo. Então, nós tínhamos que escolher um deles. Então, isso gera atrito, gera desafios para conseguir fazer isso. A gente conseguiu fazer, escolhemos ali um deles e unimos toda a plataforma. E um quarto desafio que eu vejo é clientes. Então, na nossa base tinha clientes de gestão, que não tinha multicálculo, na outra tinha multicálculo, não tinha gestão. Como é que a gente faz a união de tudo isso? E a tratativa com o cliente, como que você trata esse cliente que estava acostumado de uma outra forma, né? Trazer tudo para uma cultura só. Então, são grandes desafios. Mas assim, desafios sim, mas aprendizados assim inigualáveis. Simples assim. É uma coisa que você aprende muito fazendo uma transação dessa. Então, você se fortalece, você aprende para outros desafios que estão por vir. Por que fizemos tudo isso? Obviamente, para se tornar mais relevante e para conseguir buscar investidores que antes falavam que não iam investir porque a gente era muito pequeno. Aí começamos a bater no investidor que falava, não, agora vocês são muito grandes. Passou. Agora você passou. Fomos atrás de investidores também nesse período. Foi 2018, em 6 meses praticamente as equipes, as 3 empresas já estavam organizadas, tudo certinho. E aí nós fomos atrás de investidores. 18, 19, quando foi 18, 19, né? Atrás de investidores, a coisa não aconteceu, nós não fechamos, tivemos diversas propostas, tivemos propostas na mesa, mas algumas eram interessantes para eles e não para nós. E muitas eram interessantes para nós, mas aí o investidor não estava muito afim. Muitos eles entravam com o pé e a gente com a bunda. Desculpa a expressão, mas tem muito disso, né? Tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Ver o investidor que você vai trazer para perto para ver se realmente faz sentido, se é um smart money, se realmente ele está aderente ao teu negócio, não é só dinheiro. Se for fazer investimento, trazer investidor somente por dinheiro, muito cuidado. Eu fico com 10 pés atrás numa relação dessa. Tem que trazer mais coisas além do dinheiro. Pensando no tamanho que nós estávamos nesse período, né? Uhum. Quando foi se não me engano, foi final de 2019 para 2020,
eu comecei a prospectar o quê? Eu comecei a prospectar seguradoras. Falei, cara, nada melhor, nada mais interessante do que nós termos uma seguradora do nosso lado. Ela faz parte do processo, ela entende tudo o que nós estamos falando. Se eu falo A, ela vai saber o que significa aquele A. Não preciso ficar explicando, não precisa ficar me reportando, quer dizer, é uma energia perdida. Entende as nossas dores. Elas têm o mesmo cliente que nós. A seguradora, o cliente dela é o corretor de seguros. Total interesse, né? Total interesse em manter o corretor de seguros. Então eu comecei a prospectar algumas seguradoras nesse período, né? Finalzinho de 19 para começo de 20, eu comecei a ir mais forte no âmbito, né, das seguradoras. E aí o que aconteceu? Comecei algumas aproximações e deu tudo certo. Conseguimos uma aproximação muito bacana, uma seguradora sensacional, e a gente acabou fechando. Nessa época eles abriram um fundo para investir em empresas que tivessem sinergia com eles, empresas de tecnologia. E aí a gente acabou conversando e acabou, né? Eu já conhecia eles há muito tempo, prestei serviço para eles no passado, inclusive, lá bem no passado. Conheço a história da seguradora, é uma seguradora sensacional, uma seguradora que sempre teve o corretor ao seu lado, preza e valoriza o corretor como ninguém, que é o nosso caso, né? Que é a nossa intenção, que é a nossa... uma das nossas metas é exatamente essa, né? Prezar o corretor de seguros. É ele que é o anjo da guarda, que eu falo sempre no mercado de seguros do Brasil, que protege vidas, e o nosso lema, inclusive, é proteger mais pessoas. Nossa missão é proteger mais pessoas através do corretor de seguros. É ele que nós temos que ter do nosso lado, é ele que nós acreditamos, é ele que tem o potencial, e essa seguradora tem tudo a ver com isso, né? Aí, a seguradora ela montou um fundo para investir em empresas que tivessem sinergia com eles. E aí a Segfy entrou, a gente fizemos todo um trabalho, né, como a gente já conhece, todo um trabalho para realmente receber um investimento, todo um trabalho de duo que é necessário. Obviamente não é só isso, também tem que haver sinergias, as sinergias foram sensacionais. E em janeiro de 21, fechamos o negócio. Em janeiro de 21, 29 de janeiro de 21, fechamos o negócio, onde o FIP, que é o Fundo de Investimento Porto, que é um fundo mantido pela Porto Seguro. Então este fundo investiu na Segfy em janeiro de 21, e neste momento o que aconteceu? Os acionistas, desculpa, já é uma SA, né? Então os acionistas fizeram um exit e o fundo comprou a participação de 7, nessa época nós éramos em 8 acionistas, o fundo de participação comprou a participação de 7 acionistas da Segfy, aonde ficou somente eu como um acionista e o fundo como o outro acionista, né, da Segfy. Hoje, voltando um pouquinho, né, Léo, acho que é importante a gente comentar, que você falou antes com relação ao remoto, né? Na época que nós fizemos a fusão com as 3 empresas, nada de remoto, fomos inovadores nesse período também, de fazer esse trabalho remoto com as demais empresas. E claro, tivemos aí a pandemia em 20, né? E nós, na primeira semana de pandemia, eu coloquei todo mundo remoto, todas as pessoas remotas. Fechei todas as unidades que nós tínhamos, todos os escritórios que nós tínhamos, e a partir de 20, da primeira semana da pandemia, que houve ali o lockdown, eu coloquei todo mundo trabalhar remoto e continuamos remoto até hoje. Trabalhando de forma remota. Se quiser podemos falar um pouquinho mais sobre esse conceito de remoto ou não, né? Tem, como disse antes, não tem certo e errado também nisso, né? Mas continuamos remoto hoje. Então, a Segfy hoje, ela tem eu como acionista, Fundo FIP como acionista, atendemos corretores de seguros em todo o Brasil, atendemos companhias seguradoras, temos parceria com as maiores companhias seguradoras do Brasil, atendemos corretores e seguradoras. E nós estamos entrando agora num processo bastante interessante, né? Que é a parceria com os seguradoras, e principalmente as seguradoras novas que estão chegando no mercado, onde a gente consegue fazer uma parceria muito bacana e trazê-las, né, para dentro da Segfy. Inclusive, logo, aguardem, logo tem mais seguradoras e mais ramos entrando também
dentro da plataforma Segify. É algo que a gente não para. Então, novas seguradoras, novos ramos, tudo isso a gente está trazendo para dentro da Segify. E agora, obviamente, né, com a parte da inteligência artificial também, nós estamos caminhando bastante forte no sentido da IA, né, para facilitar a vida do corretor de seguros. Tá? Eu já falei um monte, você quer fazer alguma pergunta? Senão eu vou deslanchando aqui, meu. Ó, vocês viram, ele que tá dando... eu tô dando conta. Você comentou um pouquinho antes que teve uma... Você falou de quase quebrar, né? Você comentou que um concorrente entrou, né, e que ele tinha um visual bonito, enfim, né, tinha ali todo um processo que ele fez e que você quase quebrou. O que eu queria perguntar para você é, qual é a lição que você tirou disso? Né? Qual é a lição que você percebeu desse quase quebrar? Né? Algumas vezes que acontece isso, mas qual foi a lição que você tirou desse quase quebrar que hoje você evitaria, né? Ou não repetiria? Né, de erro, né? Mas qual foi a principal lição que você pegou desse processo? Eu tenho mais perguntas, mas essa é uma que ficou pendurada. Eu acredito, Léo, assim, que sermos rápidos, adaptabilidade e não cair no desespero, sabe? Isso pode acontecer de boa, nada como um dia após o outro. Eu tenho um ditado que eu falo sempre, que vem da minha mãe, dê tempo ao tempo, e não se desesperem, porque uma vez que você faz um trabalho bem feito, uma vez que você estuda, uma vez que você procura realmente olhar e entender o cliente, entender a dor do cliente, cedo ou tarde você vai atingir aquele cliente. Não tenha dúvida com relação a isso. Então, se eu fosse o cara, tipo assim, se eu caísse no desespero nesse momento, provavelmente não estaria aqui hoje falando da Segify. Teria provavelmente fechado a empresa e teria ido para uma outra área, talvez empreendendo em outro ambiente ou voltado para a CLT, enfim, né? Mas não caia no desespero. Eu tenho uma outra frase que eu falo sempre, que é assim, nada melhor do que você chegar no fundo do poço, porque dali você não passa, depois é só subir. Então você tem que ter essa consciência. Claro que a gente não quer estar lá, é óbvio. Não estou falando isso para a gente estar lá, para a gente cair, não, a gente tem que... Não é isso. Mas pode acontecer. E isso pode acontecer, até trazendo um pouquinho, não só nas nossas empresas, isso pode acontecer na nossa vida familiar também, na nossa vida pessoal também. Pode acontecer em determinados momentos você está, como diz o ditado, né, no fundo do poço. Tranquilo, não se desespere, porque dali você só sobe. É isso. Agora, se você se entrega, ali você fica. Aí já era. Acho que as lições são essas. Você trouxe um conceito bem legal que muitas vezes os empreendedores eles acabam não tendo a noção, assim, por desconhecimento, né? E beleza, eu com boa parte dos empreendedores que eu converso, eles compartilham que eles não tiveram uma aula de empreendedorismo ou de alguma forma eles não aprenderam a empreender, sabe? Eles meio que caíram de paraquedas no negócio, seja por necessidade ou porque por uma oportunidade que viram ali, não, vamos fazer e vamos pra cima, né? Quantos e quantos de nós já escutou aquela história, né, de alguém que abriu um bar, né? Falou, abriu um bar porque gostava, né, não, eu gosto disso aqui, conheço um pouco mais, né, vai lá, abre um bar, né? Ou um restaurante, não, eu gosto de cozinhar, vai lá, abre um restaurante. Então, assim, tem N histórias que a gente escuta disso, mas a gente não tem um conhecimento de como empreender, né? Como fazer. E aí, quando a gente começa a empreender, a visão nossa, ela sempre puxa, eu vou de segunda, terça, quarta e começa a empreender e parece que é só isso que existe nesse mundo, né? Que é você lá servir você tem o seu produto, vou dar um exemplo aqui de um restaurante, por exemplo, eu vou lá no meu restaurante, então o que eu faço? O que é o restaurante? O empreendedor olhando para um restaurante que está começando. Bom, eu vou lá, eu sirvo prato, faço meus pratos, sirvo pratos, vendo pratos e lavo louça e fecho caixa. Beleza. Terça-feira, mesma coisa. Quarta-feira, mesma coisa. Quinta, e assim vai, assim vai, assim vai. Quando ele olha para trás e ele vê 15 anos se passaram e ele continua dessa mesma forma, né, com essa mesma visão. Gancho que você trouxe sobre a questão do exit. Quando um empreendedor, ele faz o quê? Ele faz uma venda daquela empresa dele,
né? E eu acho que essa é uma mudança de mentalidade. Eu, inclusive, estava palestrando num evento do Sebrae e eu comentei isso. O pessoal falou, puxa, cara, isso daqui é um insight que os empreendedores, muitos, assim, não pensaram ainda, não viram na sua frente, que é o quê? Quando você tem uma empresa, a sua empresa, ela também pode se tornar um produto, né? Claro, a sua empresa ela tem um objetivo final, que é servir ao cliente, que é atender bem ao cliente, que é, né, fazer tudo isso entregando um produto, um serviço. Show! Só que se você faz isso muito bem, se você faz isso de uma maneira escalável e se você faz isso de uma maneira em que ela fica previsível, muitas outras organizações, empresas, sejam fundos, sejam empresas maiores, sejam grupos, sejam outras empresas que querem se fundir, querem se unir, você acaba se tornando atrativo. Ninguém quer se unir com uma empresa que é mal gerida, que é desorganizada, que não é previsível, que as pessoas não se dão bem lá dentro ou que os sócios estão brigando o tempo todo. Ninguém quer se unir a uma empresa como essa. Agora, vamos pensar o oposto. O oposto, uma empresa bem gerida, que está crescendo, que tem uma previsibilidade, processo, que está muito bem organizada societariamente. Isso gera valor, isso é um produto. Então, olhando o exemplo do restaurante que eu falei agora há pouco, então imagine um restaurante que começou, a ideia, esse empreendedor teve a visão, ele falou, eu vou fazer 2, ele faz 2 e replica. Aí ele faz 3 restaurantes iguais. Não precisa ficar inventando moda. Iguais. Ele faz 3 restaurantes iguais numa região, por exemplo. Isso começa a ficar mais atrativo. Porque outros, né, em restaurantes ou outras empresas que atuam nesse segmento podem olhar para isso e falar assim, e chegar, né? Que tal você vender o seu restaurante para o nosso grupo por X milhões? Muda a visão. De repente, esse empreendedor olha e fala, legal, construir essa rede de, 6 restaurantes aqui na região de Belo Horizonte, muito boa, mas tem o grupo X que tem interesse em gerir isso daqui. Por quê? Porque é bom, porque cresce, porque é previsível, porque tá com os impostos em dia, porque, né, tá tudo, os riscos são menores. Cara, eu vou pegar esse meu negócio e vou vender, então vou passar esse produto, que é a minha empresa, vou passar esse produto para um outro grupo gerir. Cara, isso, né, esse exit que você falou, é a saída, né? Esse exit é uma coisa que muitos empreendedores não veem isso na frente. Eles acham que empreender é apenas e somente você ter a sua empresa e a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta. Não. Quando a gente pensa que a gente pode vender, a gente começa a olhar para a nossa empresa, e isso eu falo também no livro, que é o seguinte, você não é a empresa, né? Você que está empreendendo, você não é a sua empresa. Você trabalha, você está na sua empresa, mas você não é o seu negócio. Porque a partir do momento que você não é o seu negócio, você transforma ela em um produto. E quando você transforma ela em um produto, você pode vender, pode escalar e pode partir para a próxima. Ah, mas eu não quero vender. Tudo bem, não tem problema. Mas vá com o pensamento de que você não é a sua empresa. Porque senão você acaba caindo, né, em coisas, em comodismos às vezes, né? Então, isso é uma mentalidade que muda, né? Boa, Léo. E assim, pegando um gancho nisso que você falou, você puder colocar mais um pouquinho aqui, pegando um gancho nisso que você falou, Léo, eu diria o seguinte, cara, a informação, formação e informação, conhecimento, sabe? Isso faz muita diferença pra gente que empreende. Não só para quem empreende, mas no nosso dia a dia, para todos, na verdade, né? Eu diria para você, Léo, assim, que eu consegui manter a empresa, eu consegui tocar a empresa e até a entrada do meu filho lá em 2011, se não me engano, 2000 bolinha, eu consegui manter a empresa não por conhecimento de gerência de empresa, de empreendedorismo, como nós temos hoje. Eu consegui manter na força, no trabalho. Força bruta mesmo, sabe? Tipo, não era nem de segunda a sexta, é de segunda a segunda. Não tinha feriado, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha Natal, não tinha Ano Novo. Eu praticamente, o meu filho mais velho, eu quase não vi crescer. Por quê? Porque eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, até altas horas da madrugada. Feriado, final de semana, sempre. Foi isso. Então, eu consegui trazer na força. E aí, eu tenho uma outra frase que eu falo sempre, que a gente não pode jamais julgar o passado com a cabeça de hoje. Isso acho que é um crime que a gente comete em todas as áreas, em todas as esferas, tá? Em todas as esferas. Quer seja na nossa vida, quer seja na história, em tudo, tá? A gente não pode fazer isso. Porque hoje nós temos uma cabeça diferente, nós temos um conhecimento diferente. Porém, se eu falasse assim, Marcos, se você
voltasse no tempo, o que você mudaria? O que você faria? Cara, com o conhecimento que eu tenho hoje, pelo amor de Deus. Seria muito agora. Meu Deus do céu. Você entendeu? Cara, é coisa assim maluca, né? Então, trazendo o gancho que você estava comentando, Léo, o empreendedor, acho que nós precisamos buscar conhecimento para sermos mais inteligentes e não fazer a coisa na força bruta. Porque a força bruta desgasta e ela, além de desgastar, ela tira a nossa, muitas vezes, o nosso convívio familiar, tá? E ela cega a gente para oportunidades que a gente não está olhando, para coisas que são muito mais interessantes, que vai trazer muito mais resultado do que você ficar na força bruta fazendo aquilo lá. Sabe? Então, o teu livro, Eu Empreendedor, cara, é sensacional para fugir dessa força bruta. A gente tem que ser inteligente, a gente tem que olhar né, a coisa com outros olhos. E a gente precisa ter tempo para pensar. O empreendedor precisa pensar. O empreendedor ele precisa estudar, ele precisa pensar, ele precisa raciocinar, ele precisa, e mais do que isso, né? Eu acho que a gente precisa muito fazer um exercício de imaginação. Porque aquilo que a gente imagina vai se tornar realidade. Isso é um outro negócio louco, pessoal. Um negócio muito louco. O que você pensa vai se tornar realidade. Simples assim. Mais cedo ou mais tarde, aquilo vai se converter em realidade. O nosso pensamento tem um poder gigante. E cuidado com o que pensa, porque se torna realidade dos dois sentidos. Tanto pro lado do bem, quanto pro lado do mal. Né? Então, eu acho que o empreendedor ele precisa fazer esse exercício, ele precisa ter esse tempo. E o cara que fica na força bruta não vai conseguir atingir isso, sabe? Pois é. Tá? Desse pensamento que você falou, essa visão, né, que você trouxe do pensamento, tem um livro muito bom do Napoleão Hill, que é a Lei do Triunfo. Uma das leis que ele coloca uma das leis que ele coloca é justamente isso, né, que o pensamento, no final do dia, ele acaba, o pensamento, ele gera, na verdade, o pensamento, ele gera o sentimento, que o sentimento gera a ação e que a ação gera os resultados. E então, como você disse, cuidado com o que pensa, né? Então, se você, só um parênteses, quando a gente pensa alguma coisa que é o que a gente quer, legal, gere um sentimento disso. E do sentimento gere uma fala disso. E depois gere uma ação disso. E aí as coisas, elas começam... magicamente acontece? É claro que não. É porque você começa a canalizar o pensamento, né? Você começa a colocar foco, começa a colocar energia. E quer queira ou não, você começa a perceber as coisas acontecendo. É igual a gente fala. A gente compra um carro amarelo, por exemplo. Você compra um carro amarelo, fala, nossa, olha, comprei um carro amarelo. Quando você sai na rua, só tem carro amarelo. Você fala, caramba, velho, mas achei que era só eu, né? E na verdade não, na verdade os carros amarelos sempre estiveram lá. Acontece que a tua mente não estava seletiva para aquilo. Exatamente. Então quando você pensa uma coisa que você tem um grande objetivo, sempre esteve na sua frente. O detalhe é que aí você começa a canalizar aquilo e fala, opa, olha só, acontecendo. Parece o destino, mas no final do dia é porque você começou a canalizar, né, com muito mais foco. E é importante que você trouxe também, né, Léo, assim, que eu falei, né? Cuidado com o que você pensa, porque cedo ou tarde aquilo vai se realizar. Mas é muito provável que não se realize se você pensar e ficar dormindo até meio-dia. Tem que agir. Tem que agir. Então é importante que você diga isso, né? Senão, já viu. A gente já caminhando aqui para o final, eu gostaria de saber o que você teria de uma mensagem, né, de toda essa trajetória que você colocou e compartilhou com a gente, se você tivesse 2 tópicos, né, 2 coisas de grandes aprendizados que para quem está começando você poderia deixar essa mensagem. Vou dar um exemplo aqui, não somente para quem está empreendendo em outros segmentos, mas, por exemplo, os corretores. Né? Para os corretores de seguros que vocês atendem milhares no Brasil durante todos esses anos. Se você fosse deixar 2 mensagens para esses corretores do que eles devem fazer no empreendedorismo, como eles devem empreender melhor na corretora deles, né? Que mensagem você deixaria para eles? Eu tinha uma frase que eu falava no passado, Léo, que é muito interessante, sabe? Eu dizia sempre que eu perdia mais clientes para falência do que para concorrência. Uhum. E hoje eu ainda vejo muito disso, sabe? E por que o corretor, às vezes, ele busca, ele tem o sonho, né? E de repente ele vê que
tem que fechar, ir para um outro caminho e assim por diante. Acho que uma das dicas que eu deixaria aqui é: busque o conhecimento e profissionalize a sua gestão, a sua empresa. Não funciona você, por exemplo, uma coisa básica, você misturar a tua conta pessoal com a tua conta da empresa. Total. O teu caixa. Então, nós não temos uma formação financeira, nós não somos formados financeiramente no nosso dia a dia, desde os bancos escolares até hoje. Isso é raro de acontecer, não tem praticamente. Eu não fui formado nesse quesito, nesse ponto. Muito tempo eu misturei as minhas contas pessoais com a conta da empresa e achando que estava tudo bem. Eu sou prova disso, eu fiz isso no passado. Claro, muito cuidado, porque como eu venho de uma formação da parte contábil, então já tinha mais ou menos um pouco dessa noção, imagine, né? Eu que já tinha um pouco de formação, já fiz isso. Imagine que não tem nada de formação nesse sentido. Então, eu acho que uma das dicas que eu deixo aí, Léo, para o corretor busque ajustar a tua operação, busque profissionalizar a tua operação. Primeiro ponto. E um segundo ponto que eu vejo estude e veja qual é o teu produto, aquilo que você realmente vende, aquilo que você vende com alegria, aquilo que você vende com o pé nas costas, como eu costumo dizer. Veja isso, veja o que você vende, que produto que você vende, quem é o teu cliente. Feito isso, faça prova, se for o caso, faça um MVP, teste como é que você vende mais, como que você consegue vender mais. Feito isso, cara, monte uma equipe de vendas. Corretor é vendas. Nós somos vendas. Se não tiver vendas, a coisa não anda. Simples assim. O corretor consegue vender quantas apólices no mês? Vou imaginar aqui, sei lá, ele consegue vender 60 apólices no mês, 30 apólices no mês, 200 apólices no mês. Ele sozinho. Vamos imaginar. Mas é só isso. Ele não vai passar disso, porque ele é um. Então ele precisa montar uma equipe de venda. Primeiro, busque informação, profissionalize. Hoje é impensável você ficar sem uma plataforma, sem um sistema, né? Vou chamar de sistema aqui, mas é uma plataforma onde você tem tudo ali dentro, onde você consegue ter toda a parte de gerenciamento, de cotações, de tudo ali dentro. E aí, abro um parênteses, obviamente a Segfy te entrega isso, né? Pode ser a Segfy, ela te entrega isso, para você não investir o teu precioso tempo em controles, em coisas que são digitalizáveis. Né? Então, não perde tempo com coisas do dia a dia, com coisas que são digitalizáveis. Então, acho que tem que buscar esse profissionalismo e montar depois uma equipe, ver o produto, ver aquilo que você realmente domina, aquilo que você realmente faz, e faz. E atende muito bem o seu cliente, vê a dor do seu cliente, o que ele realmente está precisando, vê o teu público-alvo, monta uma equipe de vendas, cara. Eu não tenho dúvidas que é sucesso garantido. Por quê? Porque, como eu falei no início, a área de seguros, né, a indústria de seguros no Brasil, ela é inexplorada ainda. Se formos ver o tanto de oportunidades, o tanto de seguros que a gente pode vender, que a gente pode comercializar, é incrível. A galera olha para seguro como custo, né, cara? Exatamente. O ramo que tem mais seguros é alto. E, segundo números, dizem aí que tem apenas 30% do mercado segurado de auto. De 100 automóveis, 30 tem seguro. Então, os números, é o que dizem por aí. Só ali já tem 70%. E é o que tem mais seguros. Aí tem seguro de vida, tem seguro de casa, seguro de residência, seguro de celular. Enfim, uma infinidade de seguros que o corretor pode estar trabalhando. Seguro de pet, seguro, enfim, de bike. Sim. Tem vários ramos de seguro, tá? Para a área de seguro, eu sempre digo que a pessoa, né, às vezes ela olha para quem, né, até está nos ouvindo, seja na sua empresa, né, seguro empresarial, por exemplo. Vou falar de auto aqui, que é o que mais comum e é o que o pessoal mais ouve falar. E talvez até tenha. O seguro de carro, o seguro automóvel, muitas vezes o pessoal olha para mim e fala assim, Léo, eu não preciso de seguro automóvel, o meu carro não vale muito, ou não quero, ou coisa assim. Eu falo, não, cara, tudo bem, não tem problema. O maior problema é que quando você não tem o seguro, você corre um risco,
né? A pessoa corre um risco que é de valor ilimitado quase. Né? Ela corre um risco de valor ilimitado. Se o valor fosse, né, o valor do carro dela, vamos imaginar que o carro custa 50 mil reais, exemplo. Se o valor fosse 50 mil reais do risco que ela corre, tudo bem, você sabe, é 50 mil que da noite por dia você não tem mais, ponto. Se esse fosse o risco, tranquilo não ter seguro, não tem problema. O ponto é que você não sabe o risco que você está correndo, você não tem um limite para isso. Exemplo, você vai lá, você bate o carro numa fileira de 3 carros. Pronto, é uma BMW, é uma Mercedes e é um... Eu vi um acidente esses dias, era uma BMW, uma Mercedes e um ônibus do governo. Passou. É aqui em BH. Foi, inclusive. Cara, se você tem um seguro de... Se você não tem seguro, primeiro você já sentou na marmita. Segundo, vamos imaginar que tenha, mas só tem o seguro do seu carro e não contra terceiros, você sentou de volta na marmita. Então, assim, você levou um seguro do seu carro, teve um problema, um prejuízo do seu carro, que provavelmente você não vai arcar, você vai pagar um para-choque, talvez um airbag de uma BMW, de uma Mercedes, acho que era, e o ônibus do governo, sei lá, como é que você vai tratar com essa burocracia. Sim. Pronto, já virou uma parada quase ilimitada. E tô falando ainda de bem material. E se você atropela alguém? E se você atropela alguém, como é que fica isso? Exatamente. Né? Então, assim, a pessoa que olha para o seguro e olha ela como, não, mas o meu carro é barato. Beleza. Mas você está correndo um risco ilimitado que você nem sabe o tamanho do risco que você está correndo todos os dias. E aí você pode ter um problema. Porque daí, se às vezes você não tem patrimônio, você se ferrou. Mas se você tem um patrimônio, às vezes você vai ter que precisar, inclusive, vender o único patrimônio que você tem, e que muitas vezes no Brasil é a casa, né, o terreno, você vai ter que se desfazer dele para você poder arcar com prejuízo que você poderia ter pago R$1.500, R$2.000 no ano. Eu sei que é caro, pode parecer, mas põe na ponta do lápis aí que você vai ver. É a mesma coisa para a empresa. Na minha empresa não pega fogo. Não, isso aqui é risco elétrico. Isso aqui não dá enchente e tal. Põe na conta, aí você começa a ver o quanto que esse tipo de coisa é pequeno perante o risco que a gente corre no dia a dia. Então, o seguro, ele é um investimento que a gente faz de verdade mesmo. Eu costumo definir o seguro assim, sabe, Léo? Voltando um pouquinho, eu acho que não estaria aqui hoje se não fosse seguro. Então, eu sei o que é ter seguro e o que é não ter seguro. Tá? Eu tenho as duas... eu tenho as duas experiências, tá? E eu diria para você que eu não estaria aqui hoje se não tivesse seguro. Eu costumo definir o seguro assim, ó. O seguro, a nossa vida, na verdade, ela é uma escada. Você começa, né, lá no zero e começa a subir essa escada. O que é subir essa escada? Subir essa escada é o seguinte, você começou com nada, aí daqui a pouco você comprou um carro, aí daqui a pouco você comprou uma casa, subiu mais um degrau, aí daqui a pouco você fez mais uma coisa, subiu mais um degrau, tá? O seguro não é para ter dinheiro, não é para ter lucro. O seguro não é para ter lucro. O seguro é o seguinte, você está aqui no zero, você subiu um degrau, subiu 2. O seguro é para quê? Se acontecer qualquer problema, você continua no degrau 2. Você não vai cair pro zero de volta. É tipo salvar o jogo. Exatamente. É tipo isso, você tá no joguinho ali, passou umas fases e salvou tá aqui, você não precisa cair no zero novamente, você vai continuar no estágio, no degrau que você está, e vida que segue dali para frente. Então, a definição rápida do seguro que eu vejo é isso. E seguro, na minha visão, não é custo, é um investimento. Nesse exato momento, eu estou usando meu seguro de vida. Porque se me der um ataque aqui e eu ficar, a minha família vai ter o meu seguro de vida. Nesse exato momento, eu estou usando o meu seguro de auto. Por quê? Eu estou em BH, mas meu filho que está lá em Curitiba, talvez ele esteja usando agora o meu carro. Eu estou usando o seguro nesse exato momento, porque estou tranquilo, se acontecer alguma coisa, sem problema nenhum. Está lá, se acontecer, o seguro vai cobrir, eu continuo no mesmo estágio, no mesmo patamar, e não vou retornar para o zero. Então, genial. Seguro é sensacional. Eu só queria complementar, eu sei que, pessoal, vocês não estão vendo aí, mas tem um pessoal aqui atrás, que é os anjos da guarda nosso aqui, que estão controlando todo esse evento aqui, que eles já deram o sinal que é pra gente parar, tá? eu percebi daqui, tá? Mas eu queria fazer uma última complementação, Léo, com relação ao corretor, e não só ao corretor, mas eu acho que todos nós, né? A inteligência artificial é uma realidade, ela está aí e vai ficar cada dia mais, vai vir cada dia mais, e eu costumo dizer o seguinte, que tudo aquilo que é informação, na minha visão, a inteligência artificial vai de uma maneira ou de outra, ela vai entrar e ela vai meio que abocanhar, vamos dizer assim. Tudo que é informação. Um exemplo. O que o corretor de seguros vende?
informação. Como assim? Ele vende informação. Quando ele chega para o segurado, ele vai explicar para o segurado o que ele segura, o que cobre, o que não cobre. É tudo só informação, praticamente. Qual companhia tem melhor preço, qual companhia não tem, blá, 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 e assim por diante. Quem tem guincho tal, tantos quilômetros, quem não tem. Isso tudo, com o passar do tempo, eu vejo que a inteligência artificial, de uma maneira ou de outra, ela vai ter condições de responder isso aí. Tá? Então, nós estamos na Sagify investindo muito forte na inteligência artificial para levar isso para o corretor, para ele já sair na frente. Entende? Para que ele já consiga utilizar a inteligência artificial para trazer e ser muito rápido nessas respostas. Então, hoje, Léo, logo, tá? Vai estar na mão do corretor, a gente está em fase de testes aí, uma plataforma, onde estou conversando com você aqui agora, tá? Estou com o meu aplicativo, eu sou corretor de seguros, eu passo um WhatsApp para você dentro do aplicativo mesmo, tá? E peço para você 3 informações, você me responde por áudio, por foto, por enfim, o que for, e automaticamente, questão de 30 segundos, eu já tenho a resposta e já mando a proposta para você. Genial. Tá? Então, como dica, né, eu diria para o corretor de seguros, olhe com muita atenção, com muito carinho para a inteligência artificial. Isso que eu falei é um uso dela, né? E ver dentro da própria empresa aonde que pode estar utilizando a inteligência artificial para melhorar processos e para ser mais rápido e mais ágil. Tá? Genial. E já aproveitando, que estamos indo para o final, né, que já falaram para parar, né, então vamos ter que parar. Já aproveitando, fica a dica aí para quem está nos assistindo, a partir de setembro, procurem aí, provavelmente na Amazon, um livro chamado Gata, Os 4 Pilares para o Sucesso Real, onde lá eu trago um pouco de tudo que nós conversamos aqui e mais coisas, obviamente, porque aqui o tempo é curto, né? Então trago mais coisas bastante interessantes, principalmente para quem tem empresas, para quem tem filhos adolescentes, 16, 17, 20 anos, que é bastante interessante. Gata, Os 4 Pilares para o Sucesso Real. Não vou dar muito spoiler, né? Porque senão eu vou contar o livro. Tá bom? Genial. Pra gente... Puxa, genial. Então, conhecimento, então, insights, né? Conhecimento. Então, trazer conhecimento. Você falou a questão de misturar caixa, essas coisas. Também esse aqui. Tem o terceiro C, caixa, justamente sobre isso, né? Então, ele também menciona. Vender, né? Então, ter uma equipe de vendas, fazer um processo de venda. E por último, agora você comentou, né, trouxe um bônus aí que é para olhar de alguma forma para inteligência artificial, né? Então, para o corretor estar sempre atento a isso. E também o seu livro, que vai ser lançado lá na Amazon, que é Gata. Né? Gata. A gente coloca aqui o link na descrição também. Genial, genial. Quem quer encontrar a Sagify? Sagify.com? É isso? Sagify.com. Eu sou o Sagify no Insta. No Instagram. Quem quiser me encontrar é MRV_Vila no Insta, né? E no LinkedIn, Marcos-Rock-Vila. Nossa, genial. Excelente. Fechou. Puxa, gostaria de agradecer enormemente. O maior prazer estar revivendo essa história, porque quem não sabe, o Marcos é meu pai. Então, essa história final, né? Essa história que ele contou é uma história que eu, né, estive em primeira pessoa aprendendo, né? Estive vivendo e a gente construindo em conjunto. E é muito legal escutar e reviver isso, porque justamente todo esse processo que aconteceu, ele é um processo que a gente, seja ajudando corretores, ou seja, ajudando outros empreendedores, a gente também quer ajudar vocês. A gente está aqui para isso. Eu, juntamente com a Yukondo, quero ajudar a fazer esse mesmo processo com as administradoras de condomínios, com os síndicos profissionais. Eu quero proporcionar a transformação dessa turma para esse mercado. O Marcos continua trabalhando nisso para fazer essa transformação para os empreendedores da área de seguros. E se você não está na área de administração de condomínio, não é síndico e não trabalha na área de seguros, cara, aqui você vai conseguir dar um próximo passo. Ao invés de você levar muitos anos para conseguir profissionalizar melhor a sua empresa, com as práticas que a gente tem, com que a gente comentou algumas aqui, mas com o empreendedor, você vai conseguir fazer isso de uma maneira mais rápida, mais profissional. E o que eu quero mesmo é que você consiga contratar mais pessoas na sua empresa, gere emprego, gere valor para o seu cliente, que isso vai mudar a sua trajetória, vai mudar a sua história. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza, já vi isso acontecer também. Muito obrigado. E o Gata vai trazer informações, dicas de como fazer alguma coisa perene. Perfeito. Como legado. Que é necessário.
Aproveite, se inscreve aqui no canal, clica no botãozinho hype para essa mensagem chegar a mais pessoas, que agora esse botãozinho ele tá colocando o público direcionado. E além de se inscrever no canal, deixe comentário se você tem alguma dúvida. Eu leio todos os comentários para poder estar respondendo para vocês, seja no próprio YouTube ou seja nos próximos episódios com os empreendedores que eu estou trazendo. Meu muito obrigado e até o nosso próximo Eu Empreendedor.